E aí, quando você vai ao cabeleireiro, sempre tem dúvidas na escolha do corte ideal para o seu estilo? Ou talvez seja por apego ao cabelão longo e pelo rosto redondão, você acha que nenhum corte vai servir a não ser aquele longo? A partir de hoje, irei apresentar aí uma sequência de vídeos explicando para você o significado de cada corte baseado no princípio aí de leitura de simetria facial. Assista o vídeo até o final e descubra se o corte Chanel tem a ver com o seu estilo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Oi, aqui é o Kiyoshi. Vim apresentar mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu, vou pedir para você clicar ali no botãozinho inscrever-se. A hora que você se inscrever, ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você ser uma das primeiras pessoas a receberem a notificação do vídeo novo, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou explicar de uma maneira com uma pegada um pouco diferente os significados dos cortes de cabelo. E hoje irei apresentar o corte Chanel. Você já ouviu falar em um corte Chanel? O famoso Bob Cut. Vamos lá? Esse corte aqui é o Chanel clássico, né? O Chanel clássico, ele é reto. Basicamente, ele tem o comprimento aqui, ó. Essa parte da frente, ele é um pouco mais alongado que a parte de trás. A característica principal do corte Chanel, ele tem que estar aqui, ó, na altura do ombro. Ele não pode, né, sobrepor em cima do ombro, tá? Ele tem que ser entre o ombro e o queixo. A característica mais comum do corte Chanel. Legal, né? Esse corte, basicamente, ele é um corte de base e estrutura reta. Não tem a necessidade de ter camadas. Essa é a principal característica. Você olhando de trás, ele tem a base totalmente reta. O que significa o corte reto? E, basicamente, nessa altura aqui, ele vai te transmitir muita confiança, muita estabilidade, porque vamos notar aqui, ó, nesse rosto aqui, não vamos fazer a leitura do formato de rosto, e sim da leitura do que a gente consegue enxergar. Quando a gente olha para um rosto de uma pessoa, a gente observa, o nosso olho tende a centralizar o rosto da pessoa. Inconscientemente, a gente consegue captar tudo que está ao centro do rosto dela aqui, ó. Por ela não ter franja, né? E por o corte ser Chanel estar nessa altura aqui, nosso olho centraliza muito para cá. Tá vendo que tem essa abertura um pouco aqui? E a gente tem uma quantidade de volume nessa região. Então, a tendência do nosso olho é centralizar essa parte entre o nariz e a boca. O que traz esse significado que eu falei de estabilidade. Além de ter essa linha reta, base do Chanel, nosso olho vai reparar mais nessa região aqui. Qual o significado dessa região aqui? Essa região, ela transmite muita ação, né? Se a gente for olhar e observar, olha a imagem e o poder que ela está transmitindo aí. Por quê? Nosso olho está observando mais esse centro aqui. Esse centro traz todo o poder dela, né? Essa região aqui, como eu te disse em vídeos anteriores, transmite a ação. É uma mulher que faz acontecer e ela expõe toda a opinião dela. A gente consegue observar aí nessa imagem que ela transmite muita ação e poder, por causa que nosso cérebro acaba detectando aqui, ó, essa região, né? Bem interessante. Vamos lá para o próximo corte, que é o Blunt Bob, ou Chanel, também seguindo a mesma base. A única diferença aqui é que ele está um pouquinho mais curto que o anterior, mas a base é a mesma do Blunt Bob, tá bom? Ó, a estrutura aqui, ó, como a gente vê, da linha base, que é o que determina o comprimento, é o mesmo que o anterior. Porém, tem algumas diferenças, porque aqui a gente consegue notar uma estrutura de um desfiado. Ele não tem tantas camadas. O cabeleireiro aqui, ó, desfiou esse corte, né, com a base reta,
e deu um outro estilo para o bob, que é a versão blunt bob, que é uma versão mais texturizada. Esse cabelo foi finalizado com um babyliss aqui, ó, ou uma chapinha para dar uma ondulação e trazer leveza. Cabelos ondulados, ele traz leveza ao nosso visual e traz um pouco mais de sensualidade. Olha aqui o visual do rosto dela. Já tá, por mais séria que ela esteja, tá transmitindo algo mais delicado, mais sutil. Com o mesmo significado aqui dessa base reta, é aquela base de estrutura. Por isso que a gente consegue sentir um pouco, por mais que a gente enxergue delicadeza, a gente consegue enxergar um pouco mais de estrutura, de estabilidade e de poder. Todo o corte Chanel, no fundo, ele transmite isso, tá bom? Com essa estrutura aqui, a gente ganhou um pouco mais de suavidade e dinâmica, né? Ela é uma coisa, por isso que dá esse visual mais jovem e despojado. Isso tem um significado para o nosso cérebro, na hora que a gente olha para um rosto, tá? Vamos notar aqui que essa dinâmica aqui tirou um pouco o foco daqui. Trouxe mais para essa região da ação e trouxe um pouquinho da emoção aqui dos olhos dela. Se a gente for observar, nossa imagem acaba captando mais. Por quê? Subiu, né? A gente consegue ter essas inclinações aqui, em zigue-zague do desfiado. Nosso foco acaba indo mais para cá, né? Entre o topo e a base, o meio acaba sendo essa região aqui, ó. Nossos olhos acabam captando mais emoção, não tanto aqui dessa parte da expressão. Então a gente consegue sentir mais delicadeza, sensibilidade, até mesmo no olhar dela, né? Olha só que interessante fazer essa análise, que antes você talvez não conseguiria enxergar esses detalhes quando você observa uma pessoa. O próximo corte é um Chanel também, ó. Lembra que o Chanel é caracterizado pela base reta, porém esse ele sai um pouco do tradicional, do clássico, né? Porque ele é um pouco mais alongado. Lembra que eu falei que o Chanel ele tem que ser entre o queixo e o ombro, ele não pode passar disso. Passou disso, ele perde um pouco a característica de Chanel clássico. Ele é um Chanel mais alongado. Nesse visual a gente consegue ver essa parte aqui um pouco mais alongada e o rosto dela fica um pouco mais longo. Não sei se ela gostaria de ter acontecido isso, mas trouxe aqui, ó, a nossa visão um pouco mais para essa parte aqui, ó. Dá vontade, né? Ela acaba projetando aí também essa dinâmica. E esse volume aqui, ó, ele preenche um pouco do pescoço dela. O pescoço dela é muito alongado, talvez ela escolheu esse corte justamente para preencher, para não aparecer um pescoço tão alongado. E a gente consegue olhar aqui que o sorriso dela se destaca e foge um pouco aqui desse olhar, né? A gente está mais nessa região aqui, ó, centralizado novamente, porque, como eu te disse, o Chanel traz essa estabilidade, traz a ação e a imposição através da expressão, né? Que a pessoa é uma pessoa que fala, né? Ela age e fala, ela se impõe, tá? E por ter essa ondulação, ajuda a transmitir um pouco mais de sensualidade e delicadeza no visual. Ondas, linhas retas transmite mais estabilidade e a ondulação traz mais leveza. Por isso, sempre que você observar um corte, quando é finalizado com ondulação, ele traz um pouco mais de leveza e ilumina até o rosto. Para o próximo corte, ele é um corte, né? Esse é o famoso long bob, né? É o Chanel longo. Novamente, a gente consegue observar a linha reta aqui, tá? Esse corte não tem camadas. Ele tá mais desestruturado por conta da ondulação aqui, ó, né? Então ele cria uma certa textura nas pontas, mas esse corte foi feito com linhas retas, sem camada e sem o desfiado. Ele é um corte que traz um pouco mais de peso, né, ao comprimento dele aqui, ó. Passou da linha do ombro, essa inclinação já vai para baixo, tende a pesar um pouco, tende a deixar o visual um pouco mais pesadinho, que isso traz também um pouco mais da estabilidade. Você quer demonstrar força, né? Porém ele pode cansar um pouco do que um corte mais curto. Olha a ondulação aqui novamente.
Essa ondulação suavizou o rosto dela, deixou ela bem sensual, tá? E esse corte aqui, pode notar que centralizou um pouco mais aqui, ó. Ele tirou o foco, o volume tá aqui para baixo do ombro, então a gente consegue observar mais o rosto dela aqui, centralizado nessa parte aqui, ó. Então a gente, às vezes nosso olho começa a escorrer pro olho ou um pouquinho para baixo da boca, né? Então a gente começa a oscilar entre emoção e estabilidade aqui, ó, de ação e estabilidade aqui. Todo o corte Chanel, ele traz esse significado de força, né? Pessoas determinadas, pessoas ativas, sabem o que querem, por trazer essa linha reta da base. Ele tem todo o significado, só que alterou aí um pouquinho por causa da ondulação e trouxe mais sensualidade para esse visual, tá bom? Lembrando que essa análise é apenas uma explicação para você entender. Legal, não é? Fazer essa leitura aí, baseado no que o nosso cérebro entende quando observa o rosto das pessoas. Lembra que eu expliquei nos vídeos anteriores? Para você que não acompanhou, eu disse que o nosso cabelo, ele veste o nosso rosto. Ele não é para se destacar, e sim para valorizar o que temos aqui. E através da análise de simetria facial, a gente consegue fazer essa leitura da imagem que você está expondo e se está da maneira correta. Através da leitura facial, a gente consegue determinar quem você é, né? Qual a imagem que você expressa e quais os seus valores. Tá tudo aqui. Se você voltar lá nos meus vídeos anteriores, você vai ver um pouco de que cada região do nosso rosto representa. Por isso hoje eu falei um pouco do corte, que é a roupa do nosso rosto. Ele não pode destacar apenas o cabelo, e sim ele tem que destacar essa parte aqui, que é onde as pessoas vão observar. Elas tendem a observar o rosto. Quando elas tiram o foco e focam no cabelo, elas acabam não identificando todos os seus valores, tudo o que você gostaria de expressar. Bem interessante fazer uma leitura da maneira diferente assim, né, que eu venho apresentar aqui, e essa é a minha proposta desse vídeo e dos próximos. Eu irei fazer uma leitura aí de que cada estilo e cada corte pode representar para você. Lembrando que não é uma ciência exata. Tudo vai depender da análise que a gente vai fazer em você, tá bom? E se você gostou dessa nova maneira de enxergar a beleza através dos significados, vai fazer muito sentido para você na hora de você montar um look. Você não vai se basear apenas em moda, e sim em quem você é, para trazer para fora tudo o que você pode expressar para o mundo e todos os seus valores e suas habilidades, tá bom? Mas é importante fazer o trabalho de leitura facial antes de montar um corte específico para você, tá? Vou deixar meus contatos aqui, minhas redes sociais aqui na descrição. Você pode acessar lá meu Instagram, meu Facebook, meu site. Vou deixar o link até do meu WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, agendar um horário, uma avaliação para fazer essa análise, que é muito interessante. É uma nova proposta desse meu trabalho aí, da consultoria de beleza com o método aqui. Ele vai muito além de um corte de cabelo, e sim o autoconhecimento, trazendo aí para auxiliar a sua vida, sua carreira, sua vida amorosa, sua vida familiar e de tudo, porque a vida não é só cabelo, e sim é um conjunto e uma série de coisas, tá bom? Se você gostou, deixa um like aí, comenta aqui embaixo alguma sugestão que você tem e alguma dúvida que eu mesmo irei responder para você, tá bom? Não esquece de se inscrever aí no meu canal, compartilhar com seus amigos, com suas amigas. Fica aqui esse primeiro vídeo também dessa sequência que irei fazer para te mostrar os significados de cada corte de cabelo. Fica aqui o meu grande abraço, espero você no próximo vídeo e até mais!